galera, como vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui, Rafael Bruno, mais um episódio do Insurecast. Hoje com uma pessoa muito especial. Inclusive, foi uma recomendação, a gente recebeu uma recomendação via YouTube do Kevinho, ou Ira, eu não conheço, mas se você que é japonês e não sabe falar o nome, eu também não vou saber, Japá. Foi uma indicação via YouTube da Juliana Santos. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço, pessoal, Rodrigo, Rafa, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Obrigado, a gente que agradece. E é isso aí, pessoal. É o que a gente sempre fala. Comentem, indiquem. A gente precisa de vocês para continuar fazendo. E não só comentem, indiquem. Curtam, compartilham, se inscrevam. E o que mais, já? Pra você que manja de tudo isso aí. Não, galera, vamos lá. A gente já tá chegando aí. Vamos. Ajude a gente a chegar aí nos 1000 inscritos aí. Estamos caminhando, tá indo bem. Vamos continuar forçando aqui, divulgando a comunidade aqui de seguros, que é muito restrita. Tá bem legal, as pessoas são muito especiais, o bate-papo flui, tá muito interessante. É isso aí, galera. Deem a força aí, a gente conta com vocês. Obrigado, Kevinho. No seu episódio de seguro de frota que ele comentou lá e a gente foi atrás. Obrigado, Juliana, por ter aceitado e obrigado, Kevinho, por ter indicado. Valeu. Vamos lá? Vamos, patrocinadores? Vamos lá. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais. Embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Obrigado e assistam também o episódio com o Diego. Já foi ao ar aí. Acho que tá bem bacana lá, uma história de como você pode começar do início da sua carreira de base e chegar a CEO da empresa. Obrigado, Diegão, por ter dado essa força pra gente também. Verdade, obrigado, Diegão. Vamos para o nosso segundo patrocinador. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Veleda. Valeu, tamo junto. E lembrando aqui, a gente reforçando aí o incentivo à leitura, né, Japa? Isso aí. Trazendo aqui novamente o livro de Seguro Garantia, da editora Roncarate, escrito por Vladimir Adriane Poletto. Acho que vale a pena, pessoal. Vamos lá, vamos reforçar nosso conhecimento aí, que vale a pena. Obrigado lá, Pedro Roncarate, por essa parceria aí. Valeu. Vamos lá, obrigado, Ju. Posso chamar você de... Pode sim. Tá íntimo, assim? É porque essa mesa aqui, ela traz bastante bate-papo, que aproxima as pessoas. A gente vai... Além de tudo, a gente acaba se tornando amigos, claro. E acabam trocando bastante experiências. A gente fez algumas amizades até aqui já, verdade, né? Já pessoas que a gente não conhecia. Bacana, é verdade. É verdade. E obrigado novamente, Ju. Eu que agradeço. Conte mais quem que é a Juliana Santos, conte sua história, como você chegou nesse mercado de seguros de entretenimento. Pois é. Eu ingressei no mercado de seguros em 2000. No ano de 2000, minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Chubb, e lá eu fiquei durante 20 anos. Aprendi muita coisa, né? Mas comecei com seguro de transportes. Né? Minha formação é comércio exterior. Eu tive um sonho de atuar, enfim, o departamento de transporte me chamava muita atenção, né? Iniciei ali como estagiária, né? E não tinha uma vaga para efetivação no departamento de transportes, o que me deixou muito triste. Mas, por outro lado, abriram as portas para trabalhar com seguros de programas mundiais. Lá eu fiquei por volta de uns 5, 6 anos, né? E aquela coisa, programa mundial, não saia daquilo. Eu cheguei para minha gestora na época, né? A queridíssima Ana Carolina Mello. E falei, Ana, o que tem aí que é um departamento que ninguém quer? Que tá jogado, que ninguém muito procura. Eu falei, Juliana, tem esse seguro aqui de entretenimento. Você não quer fazer? Eu falei, bora, vamos lá.
vamos fazendo. Aí eu, junto com os programas mundiais, eu acabei abraçando a linha de entretenimento, era muito pequenininho. Quase ninguém emitia apólice no Brasil, né? A cultura ainda estava começando. E aí foi crescendo, foi ganhando corpo. Quando a gente foi ver, eu falei, não, agora eu preciso abandonar os programas mundiais para seguir exclusivamente com seguro de entretenimento. E me apaixonei de uma tal forma que eu não consigo mais largar. Essa é a verdade. Bacana. Que interessante, né? Eu, sinceramente, eu não conheço o produto. Eu já tinha ouvido falar, porque a gente trabalha no mercado de seguros, mas são poucas companhias que operam nesse nicho, né, Ju? São pouquíssimas companhias. Depois da pandemia, o mercado ainda ficou ainda mais restrito, né? Não é um ramo, por exemplo, que a gente fala assim, quanto que faz o mercado de entretenimento no Brasil? É muito difícil, porque é um segmento, né? Então, fala assim, vamos lá no site da SUSEP e vamos ver. Não existe essa informação, porque é um multirramo. Então, nós trabalhamos com seguro de responsabilidade civil, riscos diversos, acidentes pessoais, né? E o que a gente costuma chamar no mercado de seguro de contingency, né? Que é um seguro voltado para um possível cancelamento, adiamento ou interrupção de algum show, de alguma filmagem, enfim. Que é muito difundido lá fora e que aqui no Brasil ainda está engatinhando. E o que é, assim, o produto? Quais são quem pode contratar, quem procura, enfim? Na parte de filmagem, o segurado principal são as produtoras de filme. A gente está falando desde um comercial, né, até um grande seriado, um longa-metragem, né? Então, tudo que pode acontecer na filmagem que pode trazer um impedimento, né? Então, por exemplo, não comparecimento do artista principal naquela gravação, um problema com a mídia, né? Um defeito na mídia, vamos precisar refilmar aquele material. Problemas com o property em si, né? Equipamentos, objetos de cena, né? Toda a parte de sets, né? E outras coberturas de despesas extras também que podem ter. Por exemplo, você tem um problema numa filmagem de um equipamento de algo que estava sendo filmado, sei lá, em Fernando de Noronha. Só que aquele equipamento você não consegue na região. Né? O dano material àquele bem vai estar amparado ali no equipamento. Só que a filmagem, o que vai acontecer? Uma paralisação. E essa paralisação vai causar um custo adicional na filmagem. É exatamente isso que esse seguro vem cobrir. Né? E a parte de eventos, o carro-chefe é o seguro de responsabilidade civil. Né? Ainda aqui no Brasil, pouquíssimas empresas, né? Quem que é o cliente? É o organizador do evento, o promotor. Então, ele que se interessa, né? Por contratar esse tipo de apólice, né? E também tem a cobertura de cancelamento. Mas aqui, infelizmente, no Brasil, tá muito devagar, né? Nem com a pandemia as empresas se conscientizaram, né, da importância de ter um seguro de cancelamento, adiamento e interrupção do evento, né? O carro-chefe ainda continua sendo responsabilidade civil. E aí, dentro do responsabilidade civil, o que poderia ser coberto? Por exemplo, alguém caiu, se machucou lá no show, ou enfim, o que normalmente... Sorteado. Exatamente. O cara já vai no... Não, já não vê os casos, assim, sei lá, começou um foco de incêndio, um tiro lá e... Sempre pensando assim, quem que é o principal terceiro, né? Nesse seguro? É o espectador. Tá. Né? Então, o público que está ali, imagina, a pessoa paga R$1.000, né, para estar num camarote VIP, open bar, ele quer tudo do bom e do melhor. Se algo acontece com ele ali, com certeza, né, vai sobrar para o organizador uma queda de uma estrutura, né, o piso que está molhado, nem vamos citar a fatalidade aqui, mas o que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, né, um incêndio. Foi feio. Então boates... porque é um show, né? Naquele caso era um show, verdade. Exato, exatamente, né? Então, assim, claro que o estabelecimento ali, ele tem que ter o seguro anual, normal, property, responsabilidade civil, né? Só que quem loca esse espaço também tem que ter. O exemplo da Boate Kiss, a gente viu que sobrou para todo mundo, né? Infelizmente, acredito que nem tinha-se um seguro para aquilo, né? Mas se algo tivesse, até a prefeitura, até o bombeiro, todo mundo ali teve uma parcela de uma responsabilidade, né? Até a rádio que estava divulgando
o show acabou tendo que participar de alguma forma aí de uma ação judicial. Caraca, até a rádio que tava divulgando. Acaba sobrando para todo mundo, né? Engraçado, né? Quando a gente tem esses tipos de tragédias, né? Elas são muito, assim, amplas, né? Todo mundo acaba sabendo, é bem divulgado na mídia. O engraçado é que, assim, ninguém se conscientizou, talvez, que deveria ter um seguro obrigatório, porque eu entendo que não é um seguro obrigatório, porque ele é um multi-ramo, né? Multi-risco, né? Isso. Uhum. Ela não, hoje não existe uma obrigatoriedade da SUSEP, por exemplo, igual alguns ramos de se contratar do seguro. Isso... Infelizmente, não, né? O que tinha, assim, no passado era uma obrigatoriedade em algumas cidades com relação ao seguro de acidentes pessoais. E aí, nossa, isso aí é desde a época do Clodovil, quando estava lá tentando alguma coisa, né? Depois da Boate Kiss, eu fiquei contente, não com o acidente, obviamente, mas com a possibilidade disso se tornar obrigatório na questão de responsabilidade civil. Então, existe ainda, provavelmente, um projeto de lei para que isso se torne obrigatório. Mas isso está correndo há muitos anos e, infelizmente, não temos isso. Né? E é muito complicado, porque, imagina, paga-se caro, a gente está falando de sonhos. Está falando, às vezes, a pessoa ela fica anos esperando o artista, né? O ídolo dela vir para o Brasil. Se algo acontece, um tumulto dentro de um evento, como já aconteceu em rodeios, enfim, é muito sério, é muito grave. Né? Então, a gente torce, né, para que em breve a gente tenha aí uma obrigatoriedade com relação a isso. Agora, dentro do seguro, quando você recebe um risco lá para analisar, você chega ao ponto de analisar essas questões de segurança? Pô, se acontecer, que nem lá teve um incêndio e tal, quantas saídas tem, tá adequado? Você chega nesse nível de análise de risco, de mandar eventualmente até alguém no local, não? Dependendo do tamanho do evento, sim. Né? Hoje, eu acabei fundando uma agência de subscrição, né, a Axper Underwriting, que visa exatamente fazer esse gerenciamento, fazer esse tipo de subscrição, dando apoio para seguradoras parceiras. Né? Uhum. Então, assim, por exemplo, um festival muito grande, a gente conta, claro, a gente emite muita pólice. Só para vocês terem ideia, antes da pandemia, existia em torno de 4 eventos por minuto na cidade de São Paulo. Nossa. Absurdo. E é uma pólice por evento. É uma pólice geralmente contratada por evento. Né? Um produtor, assim, que faz muitos eventos no ano, ele pode ter uma pólice anual? Pode sim. Então, assim, a gente está falando de organizadores de shows, que pode ter sua pólice. O próprio empresário, o próprio artista, duplas sertanejas, também é interessante ter uma pólice de seguros. Né? Então, é um mercado muito amplo. A gente não fica limitado apenas ao organizador de eventos, né? É o dono do espaço, é o fornecedor, né? São os organizadores. É muito amplo, né? Toda essa cadeia aí que o dono do espaço, por exemplo, São Paulo Futebol Clube, lá, ele aluga o Morumbi para alguém fazer um show. Vale nada, prêmio deve ser ridículo. Esse cara, assim, dentro do seguro do evento. Eu vou até separar essa pergunta em duas. O cara dá o calote, ele fez o evento e não pagou. Isso pro dono lá do espaço, teria algum tipo de apólice que ele pode contratar para isso? E aí uma segunda pergunta seria dentro do cancelamento. Sei lá, aconteceu alguma coisa com o Mick Jagger, ele não pôde vir aqui pro show e cancelou. Enfim, seria uma refazer o evento ou devolver o dinheiro para os espectadores? Nós temos 2 tipos de cobertura, né, dentro da pólice de cancelamento. Eu posso garantir apenas as despesas ou eu posso garantir também o lucro, né, o que vem de patrocínio, o que entra de venda de ingressos. Então, o organizador ele opta por um ou os dois, né? No caso, gente, aqui o seguro de cancelamento geralmente são apólices muito amplas, né? São apólices all risks, que é uma situação que vem acontecer dentro do evento de força maior que traga o cancelamento, adiamento e interrupção. Então, situações, por exemplo, como calote, uma quebra de contrato, né? Isso não tem cobertura. Então, dentro de uma apólice all risks, nós temos geralmente 5, 7 coberturas que podem ser contratadas adicionalmente. E algumas delas de risco excluído. Então, quebra de contrato, por exemplo, é um risco excluído, né? Mas nós temos situações como o não comparecimento do artista, condições climáticas, luto nacional,
terrorismo, algumas coberturas que podem ser contratadas adicionalmente. Então, uma situação dessa... Mas também não é assim, né, gente? Por exemplo, Roberto Carlos, o gato preto passou na frente dele. Sim. Aí também num casamento, né? Também existe coberturas de cancelamento, adiamento e interrupção para noivos e noivas. Desistência também não tem cobertura, né? Putz. Brincadeira, meu amor. A gente casou. Ô, Ju, cara, que legal isso aí, que interessante. Deixa eu perguntar, aquele caso lá que teve, que o Alec Baldwin baleou lá, foi ele, o Alec Baldwin? No set filme, vocês viram esse caso? De uma arma, foi sem querer, que a arma tava carregada, que não deveria e tal. Aquilo também É um RC coberto? Entra num all risks? Uma ampla? O clausulado de filmagem, ele também é extremamente amplo. Geralmente é um clausulado all risks também, né? Então, aí nós temos a parte de acidentes pessoais, que hoje, pelo sindicato, também tem um seguro de vida como obrigatório, né? Temos a cobertura de responsabilidade civil e o seguro de contingency, né? Então, numa situação dessa, eu vejo 3 ramos sendo acionados aqui, né? Então, a parte de vida, obviamente, a parte de responsabilidade civil, que cobre, inclusive, assim, geralmente, dependendo da pólice, cobre dublês, né? Cobre em situações de risco, de alto cenas risco, de explosões, né? Cenas de corridas, perseguições, acrobacias, né? Com veículos, enfim. E também, pensando no bolso da produtora, você imagina um acidente, uma fatalidade como essa, né? E imaginando que seja o ator principal do filme, gente. Você tem dependendo da situação, você pode ter até um abandono no projeto. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Eu não sei se deve ter parado, depois eu não cheguei a ver. Pode ser que tenha até ocorrido. Exatamente. Então, assim, dependendo do artista, claro que não são todas as pessoas que são classificadas. A gente tem uma cobertura, a cobertura principal é uma cobertura de não comparecimento de pessoa segurada, né? Então, geralmente são as pessoas chaves daquela produção. Claro, um cameraman, alguém que está nos bastidores ali, pode ser facilmente substituído, né? Mas para quem está na frente das câmeras, é delicado, né? E muitas vezes até o diretor, né? Que pode ficar atrás da câmera, mas se algo acontece com ele, não é algo. Aconteceu o falecimento do Breno Silveira, o que era um dos diretores da conspiração, né? Ele estava filmando, né, em Pernambuco e simplesmente o projeto está parado. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Um elenco com Fernanda Montenegro, que já tem uma certa idade. Então, assim, até quando que ele vai ser substituído? Vai ser substituído? Nós não sabemos, né? Então, Até teve uma novela que o ator lá morreu no Rio uma vez, foi nadar e tal. Isso era um evento previsto, assim. Sim, claro, porque... Porque não era na novela, foi fora, mas ele fazia parte Ele tava lá em função do evento, né? E o clausulado, ele não visa cobrir apenas o que acontece no momento da filmagem, né? Ele pode estar andando a cavalo, ele pode ter um hobby de fazer um esporte, enfim, qualquer situação que gere uma paralisação, independente de ter acontecido ou não. O engraçado, né, que quando a gente fala em novela, o roteiro ele é muito flexível. Então, rapidamente, o diretor, ele consegue, né? Falou, não, então vamos fazer, coloca um dublê, vamos simular uma morte, vamos colocar uma situação aqui. E ele rapidamente altera esse roteiro. O difícil, gente, é quando a gente está falando num seriado, ou até mesmo num longa-metragem que você já tem um roteiro definido. Né? Que você sabe como tem que ser do começo, meio e fim. E como que eu vou fazer essa adaptação? Geralmente acontece, né? Adaptações, né? Porque aqui, imagina, mercado esse mercado ele vive de patrocínio, não é verdade? Sim, verdade. Se eu tiver, e graças a Deus tem seguro para isso também, né? Então, e principalmente depois da pandemia, o que está conscientizado? Ninguém pode errar, né? Tá todo mundo ruim da grana aqui, voltando, retomada. Então, eu percebo, ainda bem, né, uma conscientização, tanto dos promotores de eventos, como dos produtores de filmes, né, de falar, opa, eu estou interessado, eu vou aumentar a minha importância segurada. Antes eu contratava um seguro só para equipamento, poxa, agora eu vou contratar o contingency também, né, vou colocar uma coisa mais ampla aqui. E aí, o que estaria coberto nesse... O que seriam esses custos, por exemplo, estadias a mais, que às vezes... Até o cara readaptar, às vezes a novela está sendo gravada, sei lá, em Portugal, sei lá.
E aí tem estadias extras, às vezes de ter que mandar um ator para substituir, enfim. Exatamente. Então, pensa em todos os custos, né? Desde a locação do equipamento. Porque você vai ficar mais tempo. O seguro, é interessante que ele não vai cobrir dias parados. Porque senão não faz sentido, né? Vamos Com lucros cessantes, assim? Ele não cobre exatamente assim, olha, eu fiquei parado 5 dias, quanto que é essa diária reembolsa? O que nós vamos indenizar são as despesas adicionais decorrente dos dias parados, que muitas vezes é até superior ao dia parado. E às vezes não. Às vezes ele consegue, por exemplo, os atores, eles já estão com um cronograma fechado, ele tem uma novela, ele tem um outro filme, né? Então vamos correr, vamos colocar cena, vamos adaptar, vamos encurtar. Outras situações, como nós já tivemos, é pior. Por exemplo, Tropa de Elite, roubo das armas. No primeiro Tropa. Teve isso mesmo? Não, mas arma... Nós temos armas cenográficas, né? E armas transformadas que são utilizadas com festim, né? E essas armas, elas são muito valiosas. É como se fosse uma obra de arte, né? Porque é uma empresa especializada que trabalhou naquela transformação. Mas eles até leiloam, né? Arma usada no filme e tal, e rola uma... leilão, assim, a galera vai... É mesmo? Porra! E aí, geralmente, são sempre 2 ou 3 sinistros no único, né? Então, roubaram as armas. Então, o dano material vai estar amparado ali no objeto de cena, né? E o que aconteceu? A comunidade chegou e falando, ninguém mais sobe aqui. E aí, você tem um problema do quê? De continuidade. É a mesma coisa, eu estou filmando vocês ali com aquele fundo, né? Aquela cortina azul. Eu tenho um fundo de uma comunidade. E aí tem que paralisar a filmagem para voltar para a pré-produção, para verificar uma outra comunidade com aquele mesmo fundo para você não ter um problema de continuidade. E a arma é uma coisa que você consegue... Não, vamos ali na esquina, vamos pegar mais 200 armas, vamos continuar a filmagem? Não, são pouquíssimos fornecedores, né? São poucas as empresas especializadas. Então, volta tudo, fica 5, 10 dias parados, volta para a pré-produção, vamos entender o que nós vamos fazer daqui para frente decorrente desse problema, desse sinistro, né? Um incêndio num set de filmagem. O dano do incêndio ali, o dano material vai estar amparado ali. Mas e para reconstruir? E os salários, os cachês, o aluguel? Nossa, que doideira, é muito amplo. A passagem aérea, dependendo, é uma produtora de São Paulo que está filmando no Nordeste, a equipe não tem mais o que fazer lá, dependendo do que aconteceu, volta, tem uma desprodução, volta todo mundo. Vamos ver quando que vamos voltar novamente, né? Então, todos esses custos adicionais, eles estão amparados no seguro. Assim como um seguro de cancelamento de evento. Né? Simplificando assim, pensa num casamento, todos os gastos de um casamento, né? Desde buffet, flores, roupas, aluguel do carro, a igreja, banda, enfim, todos esses gastos. Se porventura o evento não acontece, né? Às vezes você tem uma despesa adicional com adiamento, dependendo de uma situação simples, ninguém vai deixar de casar, como aconteceu muito na pandemia, né? Ninguém deixou de casar, mas às vezes adiou um pouco. E outras vezes, dependendo de uma fatalidade, de um falecimento, não tem o que fazer, né? Você vai precisar exatamente daquele montante para não ficar no prejuízo. Pessoa física, então, consegue contratar? Consegue contratar. O noivo, por exemplo, pode contratar o seguro de evento ao invés Pode. sei lá, do buffet? Pode sim. No caso, o que a gente não vê muito de costume aqui no Brasil são os noivos contratando apólices para responsabilidade civil. Lá no exterior é até comum, né? Porque a cultura é outra e tudo mais. Mas aqui, às vezes eu fico pensando, e até é difícil, né? Nunca vi um convidado abrir uma ação judicial contra quem os convidou. Ou com a noiva, né? Já pensou? Exatamente. Então, mas, né, pensando que tá mudando cada vez mais as pessoas conscientes, né? Então, o problema de uma intoxicação alimentar, né? Já pegamos sinistros muito tristes de noivo que foi dançar, colocou
a taça de champanhe, de Nossa, vinho, meu Deus do céu, cara. no bolso, acabou pegando a veia dentro. Nossa Acontece. senhora. É louco. E aí, gente, é o sonho, literalmente o sonho que desaba, Uhum. né? Então, situações como Boate Kiss, situações como aconteceu já em rodeios de várias pessoas pisoteadas, camarotes, né? Eu já peguei sinistros de a Lei de Murphy, né? Queda de camarote com mais de 60 pessoas feridas e a mais grave, uma advogada com uma lesão na coluna, Nossa, né? Então, a gente... acontece. tá doido. Acontece, né? Agora, não tem exclusão lá de não pode estar bêbado, né? Não. Você pode Aí é beber. sacanagem, né? Pode beber. Não tô pode brincando. beber. Não, isso aí não, porque independente se a pessoa estava alcoolizada ou não, né? Existe uma responsabilidade. Então, Aham. um acidente por uma queda de estrutura, a questão da bebida, nada, tem nada a ver. nada tem a ver. Precisa realmente amparar aquele dano, né? E se gera uma confusão ali, sei lá, eu começo a brigar Uma aqui com, sei lá, e dá ruim. Cobertura para tumultos, né? Ah, tem. Ah, Então. tumulto. Isso. Nós já tivemos sinistros de uma pessoa lá na Argentina, num grande show de uma banda muito famosa, internacional, que começou uma discussão, uma briga ali, e ele recebeu um golpe aqui na cabeça. Ele chegou pro colega dele e falou, não, eu tô bem, vamos só, né, distanciar e tá tudo certo. Deu 10 minutos, ele falou, não tô legal, me leva pro posto médico. Todo evento grande Sim. tem, né, um postinho ali. Levou lá, saiu de ambulância, foi pro hospital, traumatismo craniano, saiu de lá tetraplégico. Nossa Caramba. senhora. Tetraplégico. Um rapaz pensou, jovem velho? que pagou caro, né? E aí falou assim, nossa, mas foi uma briga. Tá, mas eu paguei por estar... Eu preciso de segurança naquele local. Uhum. Onde estavam os seguranças que permitiram que alguém me agredisse? Né? Cadê as câmeras? Então, é muito delicado, né? Um jovem que hoje se alimenta por sonda e conversa com uma caneta laser aqui. Filho único. Como que fica a família desse rapaz? Uhum. Né? Então, assim... E as coisas não acontecem só em grande. A gente citou aqui a parte de rodeio, Boate Kiss, a gente citou grandes shows. Mas o negócio também acontece nos eventos mais simples, né? A gente tem formatura, né? Quem que mais vai visitar? Ou vai visitar, não, vai prestigiar a formanda, o formando ali. A avó, o vô. Ah, verdade. Né? E aí tem aquele tapete, tem aquela iluminação baixa. e aí vai, cai, quebra o fêmur. Então, acontece. Não é simplesmente um congresso médico. Você já pensou? Um grande cirurgião plástico cai, quebra a mão. Como que fica o lucro cessantes? Né? Então, tem muita história. Não, e até esse negócio do cirurgião plástico cai, quebra a mão. E as cirurgias que eles tinham marcada, não só pelo ponto de vista do lucro cessante, mas da pessoa que receber a cirurgia Exato. e de repente, eu quero minha cirurgia. Enfim, Exato. tem alguma E já cobertura pagou, pra ela também, nesse sentido? Nesse caso, no caso, eu entraria ali, né? No todo ali. No Tá. todo, o que... Mas é o lucro só cessante. se o paciente processasse o médico. Exato. No caso, No não é nem lucro o cessante, médico, não. né? Nesse caso, seria mais assim, puxa vida. Mas é uma força maior também. É algo que acontece fora ali da... Né? Não, que é muito, assim, é uma, como fala? Como que é uma bola de neve, Uma né? bola de neve. É mesmo. É uma bola de Caraca, neve. é uma sim. coisa impactando na outra. E a gente falou de tantas coisas, assim, vem em mente vários casos. Existe, assim, então existe também muitos, tipo, riscos elevados. Por exemplo, rodeio. Eu imagino que deve ser um negócio de Tem essa elevado. separação, assim? Tipo, se isso aqui não quero fazer, se eu faço, eu não tenho tanto apetite pra esse tipo. Tem sim, gente. Assim, o rodeio em si, é claro, o peão que está participando ali, dificilmente o seguro de responsabilidade civil, existe a cobertura ali para atleta, para os participantes e tal. Só que o risco da própria atividade esportiva não é amparado no responsabilidade civil, né? É o risco do atleta ali. Só estaria amparado na parte de acidentes pessoais, né? Então, não é a principal preocupação em rodeio.
qual que é o grande lance? Geralmente, aqui no Brasil, são poucos os espaços que você conta com uma estrutura fixa, uma arquibancada fixa de concreto, assim como é Barretos, em algumas cidades, né? E a grande preocupação está depois da apresentação ali dos animais, enfim. O que acontece? Depois que o peão sai de cena, começa os shows. Uhum. E infelizmente, assim, eu nunca fui num rodeio, nunca vi um rodeio que todo mundo entra. Você imagina não sei quantas mil pessoas aglomeradas ali dentro. E aí, você não tem uma sinalização, entrada, saída. Acontece o tumulto ali dentro, tem gente que está querendo entrar e está empurrando o pessoal da frente. E o pessoal na frente está participando de um tumulto, quer sair. E aí que acontece... Metrô de São Paulo é assim, né? E aí que acontece o problema, né? O pisoteamento, aí que mora o perigo. Né? Então, quando a gente pensa em rodeio, a gente se preocupa com a estrutura que é montada, né? E também essa questão no momento do show, na entrada e saída. Fórmula 1, essas coisas assim, é um evento também dentro de um seguro de entretenimento, não? Sim, Fórmula 1, qualquer evento automobilístico, né? Esse é nosso. É boa. Esse é nosso. E a preocupação não está muito em eventos automobilísticos realizados dentro de autódromos. Tá. Né? Tá mais assim, vai ter uma ali que corrida de rua. Opa, peraí, porque é tudo adaptado. Isso. Não, e ainda se acerta, Isso. nossa, Né? Então, entendi. um rally, Entendi. né? Eu não tenho controle daquilo ali. Então, é bem preocupante. Tem casos que o cara se perde num rally, enfim. Boa pergunta. Boa pergunta, eu elogiando a minha própria pergunta. Cara, se autoelogiando, cara. Não, mas assim, na verdade é boa dúvida. Vamos lá, Se o cara se perde Boa pergunta. num evento desse, assim, tipo, num deserto, que pô, você tem uma área imensa pra procurar, ou sei lá. Paris-Dakar. O custo de resgate, assim, de pô, helicóptero pra buscar, enfim, não sei o que pode estar envolvido nisso. É uma cobertura ou não? Não significa uma cobertura, depende da situação, né? Uhum. Então, por exemplo, isso já tem que tá previsto como gerenciamento de risco do próprio organizador. Uhum. Né? Então, assim, a não ser que aconteça um acidente, já que a gente vê que aconteceu algum acidente, vai para um resgate, vai alguma coisa nesse sentido, né? Tá. Mas o organizador tem que já estar previsto tudo ali, né? Aonde procurar, quem que vai dar o socorro, o hospital mais perto, enfim, né? Quem que vai ser, quem que serão as empresas que vão prestar esse tipo de atendimento, né? Mas não é algo, tipo, não é uma assistência. Tá bom, Não existe entendi. uma assistência para isso. Mas, eventualmente, o custo que isso gerar, ainda que ele que vá fazer tudo, ele pode se ressarcir. Dependendo da situação, se for um acidente, sim. Tá bom. Nossa, que isso... Nossa, você falando assim parece um negócio tão complexo, né? Acho que o corretor também tem que estar muito bem preparado para vender esse tipo de coisa, né? Por exemplo, fico imaginando o tamanho de uma pólice, o tamanho de uma lista de produtos ou coberturas para um filme, por exemplo. Sim. Câmera, gente... Sim. Todo esse tipo de coisa, né? Para vocês terem uma ideia, em eventos... Quantos corretores nós temos hoje no Brasil? Isso que eu pergunto. Vamos ver. Da SUSEP, sei lá. Deve ser milhares. 20 mil, 30... Não sei. É um número grande. Gigante. Centenas de milhares. Quantos corretores vocês acham que são especializados, não 100%, mas que dedicam uma parte do tempo deles para prospectar eventos? Eu nunca conheci nenhum, pra ser Também não. Os grandes, talvez. Mas os grandes vão estar focados nos eventos grandes, eu acredito. Gente, nós não estamos falando mais do que 30 corretores no Brasil. Pouco. Caramba. O que é bom, por um lado. Se especializa, né? Então, o número de eventos, como eu citei aqui antes da pandemia, e agora pela ABRAP, o calendário está para ser realizado completo agora, né, com a vacinação e né, tudo certinho. Você imagina a oportunidade desse segmento para os corretores. Então, aquele corretor que está cansado do automóvel, que já está estagnado, que quer procurar, né, um ramo, é um mercado praticamente virgem. É mesmo. Para ser explorado. A gente mesmo. Eu, pelo menos, eu tô tendo contato com isso agora com você. E de onde que veio isso? Ele é um produto que surgiu onde? Na Europa?
nos Estados Unidos, que tem uma cultura forte para fazer seguro para tudo? Como que chegou Ele no é Brasil? mais difundido na Europa. Tanto é que, assim, quando a gente fala nos Estados Unidos, até por conta do ambiente legal deles, né? O que mais eles fazem é o seguro de filmagem, né? Mas muito voltado, assim, para filmes de Hollywood, né? O treinamento que eu tive a oportunidade de ter, enfim, para especialização, ele aconteceu na Europa. Justamente porque é um mercado mais parecido com a América Latina do que o americano, né? Então, esse tipo de seguro já tem há mais de 60, 70 anos, no mínimo, né? No mínimo. O que acontece, gente, é que muita coisa mudou depois da pandemia, né? Foi um mercado extremamente impactado. Imagina. Parou tudo, né? Parou tudo. Não tinha Então, nenhum evento, não tinha casamento, não tinha festa, não tinha show, não tinha... Nem cinema tinha, nem teatro. Nada. Então, assim, na América Latina, a gente não vê o organizador preocupado com o seguro de cancelamento. Então, quando a gente analisa, fala assim, Juliana, qual que foi a perda, né, do mercado da América Latina entre seguros e resseguros? Praticamente nada, porque não existe a cultura de contratação. Diferente da Europa. Para vocês terem uma ideia, o mercado mundial, ele pagou entre seguro e resseguro somente com relação a entretenimento por conta da pandemia, em torno de 5 a 8 bilhões de dólares. Nossa Senhora. Sinistro. Nossa. Sinistro. Então, é um mercado que ainda está se recuperando. Não, e olha assim, quanto que os empresários brasileiros, por não contratar, perdeu. Porque Exatamente. eles tiveram pagado o moço. Muitos. Você viu esse buffet famosíssimo de casamento aí, de japonês até. Não, é sério. Não, é porque eu tô olhando pra você. Por quê? Contou a história dele lá, que era um casal que veio do Japão e tal, mas o buffet era tradicional. E fechou por causa da pandemia e eles deixaram lá o recado, ó, vou tentar pagar quem eu puder, devolver o dinheiro. Se tivesse seguro... O mercado já teria retomado, ou não teria... Porque muitas empresas... Eu vejo hoje, conversando com os parceiros corretores, né? Agora está sendo feito um levantamento de quem ficou, de quem sobrou, de quem sobreviveu à pandemia. E o mercado que vive muito de freelancer, né? Então, o produtor está fazendo um job aqui, vai para lá. E muitos deles desistiram da profissão. E hoje já foram para outro canto. E hoje é um mercado extremamente carente de profissionais. Agora, nesse ponto, teve os cancelamentos, mas também teve perda de receita. Ou seja, finais de semana ou datas vazias que eles não preencheram porque estava tudo parado. Essa perda de receita também é segurada? Ou é só perda de receita em função de um cancelamento ou em função de algum outro evento? Você tem, por exemplo, a Broadway. Você tem o seguro daquela produção e você tem, geralmente, esse seguro para os teatros. Isso. Então, o meu sonho é que todo mundo se conscientize um dia, né? E os corretores, né, vendo que seja uma oportunidade, porque não tem como a gente fazer um trabalho como agência de subscrição, abraçar o mundo. A gente conta com os parceiros corretores, né, para verificar, para eles entenderem que é um ramo extremamente promissor, né, para difundir isso daí. Mas hoje nós temos, e antes da pandemia tínhamos. Hoje a pandemia não é um risco coberto mais. Eu acho que isso é importante dizer, né? O mercado... Essa pandemia ou se surgiu uma outra? Hoje nenhuma. Nenhuma. Então, assim, era um risco coberto. Para vocês terem ideia, assim, a taxa era 0,0 alguma coisa. Era ridículo o prêmio para situações de cancelamento por conta de pandemia, né? Enfim, veio a pandemia... É uma adicional. Era uma adicional. É uma cobertura adicional, né? Veio a pandemia, acabou com tudo, então Lloyds está se recuperando. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, aí acontece nada a ver com pandemia, mas lá em Nova York, lá na Europa acontece um problema de condições climáticas, aí já consome toda a capacidade do mercado. Então, assim, a gente tá indo, tá difícil, né? Tanto a parte de filmagem quanto a parte de eventos ainda está muito complexo de conseguir capacidade, né? Eu imagino que breve, não muito breve, mas talvez no futuro aí a gente consiga ter a cobertura de pandemia para doenças não conhecidas,
né? Então, Tá. Covid, então uma situação, uma pandemia, uma situação conhecida, não, obviamente, a mesma coisa de fazer o seguro da casa já pegando fogo, né? Sim. Mas situações novas, eu acredito que a gente vai começar a ter uma luz no fim do túnel, né? Mas assim, que bom que além do cancelamento temos outras coberturas que são muito importantes, né? Como a gente citou, o responsabilidade civil, riscos diversos, né? O AP, que é o que mais interessa hoje. Então, você fala assim, nossa, mas o corretor fala assim, mas por que eu vou focar nisso, sendo que ninguém tem a cultura? Não tem a cultura do cancelamento, que isso é algo que nós, em conjunto com os corretores, nós podemos levar essa conscientização. Mas o responsabilidade civil é algo que hoje as empresas não ficam sem. É verdade. Por quê? Mudou muito, né? Então, há 10, 15 anos atrás, ninguém falava. Imagina, aqui no Brasil, nada vai acontecer com a gente, né? Sempre acontece com o outro, com aquele organizador. E eles começaram a ver sinistro, né? Sinistro sendo indenizados. Falaram, puxa, tá fazendo sentido, né? E a gente vê que tem uma conscientização como uma cascata. Então, hoje, o dono do espaço, desde hotéis, centros de convenções, centro onde acontecem essas feiras, né, de negócios. Museu, alguns, porque a maioria tem o acervo próprio ali, né? Tá. E ele, muitas vezes, organiza. Mas todo espaço que ele abre, que ele loca, né? Que ele loca não, que ele abre para as pessoas locarem ali, ele obriga a contratação. Então, no contrato, ele já fala, ó, você vai locar, né, aqui, tudo bem, só que vamos fazer um segurinho? Por quê? Ele está preocupado não apenas com algo que aconteça que ele não está vendo, porque às vezes abre um espaço ali, vai contratar um fornecedor, às vezes é o fornecedor daquele organizador que causa um dano a terceiro. E aí não vai ter jeito. Não, estava dentro daquele hotel. Vai acabar sobrando por ele. É verdade, para ele. Verdade. E, por outro lado, a cobertura de responsabilidade civil, ele considera o espaço como terceiro. Então, para o dono do espaço é maravilhoso. Claro, qualquer dano que ele causar ao espaço também. Exato, porque o organizador vai, quebra o vidro, vai, estoura um sprinkler, vai, bota... Imagina o quanto que não acontece disso. Nós já tivemos situações de uma noiva que locou um espaço, né, em Minas Gerais, e um dia antes do casamento pegou fogo. O espaço. Incêndio de grandes proporções acabou com o espaço. E aí você fala, nossa, a noiva foi e processou o espaço, né? Imagina, na véspera do casamento, onde já se viu. Foi o fornecedor dela que causou o incêndio. Nossa Senhora. Foi o dono do espaço que abriu a ação contra os noivos e o fornecedor. Inverteu. Caramba, nossa, imagina. Então, às vezes a gente fala assim, mas que vai acontecer? É uma besteira. Caraca, mano. Olha onde que foi parar essa situação. Então, assim, desde o espaço tem essa conscientização. O que a gente vê também nas feiras de negócios, né? Você tem o organizador da feira, que vai o quê? Ter uma apólice para cobrir o espaço em comum, tudo ali. Mas ela está começando cada vez mais a obrigar cada standzinho a ter uma apólice de seguros. Então, às vezes, gente, um seguro de 3 dias, o corretor, ele tem a oportunidade, dependendo da negociação que ele tiver com aquele organizador, ele fecha 500 apólices. Pois é, porque tem bastante gente envolvida ali, né? Pega essas Expo, alguma coisa aí e tal. Sim. E deixa eu perguntar, Ju, antes da pandemia, era um ramo, não é ramo, era um seguro rentável, assim? Ou a pandemia foi que jogou tudo pra... Mas nem afetou aqui no Brasil, ela falou? A pandemia não, não afetou. Mas assim, a sinistralidade dela. A sinistralidade é assim, não, ela é uma sinistralidade controlada, mas quando acontece,
São severidades, né? Severidades, né? Pra Claro, machucar o ano ali. Você tem a frequência? Existe franquia para esse tipo de... Tem a franquia, Cai então... uma câmera no chão. Tem franquias, dependendo da situação, geralmente a gente trabalha por uma franquia por terceiro reclamante, então tem uma estrutura retrátil muito grande, você tem um camarote ali com 5.000 pessoas, né? Cai. O que é R$1.000 ali? Não é nada. Então, geralmente coloca ali uma franquia por terceiro reclamante. Em outras situações, não. Né? Você tem uma franquia fixa, né? Então, hoje, o que a agência de subscrição, a Axper, fez foi desenvolver, em parceria com a Essor, um sistema com inteligência de ponta a ponta que ele vai fazer da análise de risco do que quer que seja. Podemos falar de um casamento até um Rock in Rio, até um festival. Legal. Ele pode ser colocado ali no sistema, né? E esse mercado, gente, ele é muito engraçado, porque é tudo pra... Não é ontem, é anteontem o negócio. Os caras já vão buscar na hora que o negócio vai acontecer, né? Então assim, quando que vai acontecer o evento? Vai ser... Não, tá esperando a pólice para começar a montagem. É sempre assim, né? Então assim, hoje estamos preparados, né? Muito diferente de anos atrás. Então, hoje o corretor consegue cotar qualquer tipo de evento na ponta. Já sai a pólice, já sai boleto. Que legal. Tudo automático. Tudo automático. A gente está falando de... a gente começou a operação em fevereiro desse ano. A gente emitiu mais de 1.600 apólices. Já seguramos mais de 10 milhões de pessoas. Nossa! Caramba! Né? E é na hora, sim? É tipo... Na hora. Entrou ali... colocou os dados, o limite que ele quer... Acabou. Caramba, Acabou. Que interessante isso. Acabou, né? Então, e não tem como ser diferente, gente. Diferente de um seguro de filmagem, diferente de um seguro de cancelamento. Esses são mais tailor-made. Isso, esse a gente vai precisar analisar, entender as cenas, os artistas. Pede-se até exame médico. E chega um Tom Cruise aí que não usa dublê, imagina o risco. Exatamente. Exato. Então, inclusive, a gente consegue, solicita até exame médico, porque a gente precisa entender as doenças pré-existentes daquele ator e tudo mais, né? A gente não cobre o vida, mas se ele tem uma situação de saúde delicada, e ele pode paralisar a filmagem ou até mesmo trazer um abandono, né? Então, a gente precisa entender a saúde daquele ator 1 ou 2 meses antes do início da filmagem, né? É difícil conseguir essas informações? Tem gente que... Olha, eu vou te falar, de todos esses anos, eu tive uma pessoa, há uns 2 meses atrás, que se negou a preencher. Um ator, atriz, assim? Pessoa famosa, uma pessoa famosa que falou, não vou. E aí, claro, a gente sempre pede o auxílio do corretor parceiro e da produtora para explicar para o ator, né, a importância daquilo ali. Então, também a gente não pode obrigar. E também a gente entende que a cobertura ela pode ficar um pouco mais restrita, mas também a gente não vai deixar de conceder alguma cobertura para aquela pessoa. Então, eu falei, não, tudo bem, não quer preencher e tal, mas se tivermos um problema, um sinistro, fica entendido que a gente vai precisar de consultar um médico dessa pessoa, o médico de confiança dela, né? Então, a gente tenta sempre algo que fique bom para todo mundo, né? Mas, geralmente, a gente não tem problema, não. Entendi. A gente até teve uma pergunta lá no Instagram do Henrique. A gente tem dados estatísticos, assim, enfim, como posso fazer? A base de dados que a gente tem hoje ajuda bastante, Juliana? Assim, Nada, gente. É um terror, justamente porque lá fora é completamente diferente. O meu sonho é que na SUSEP a gente tenha um ramo para isso. Mas eu acho que ainda não tem volume de prêmio para isso seja justificado, né? Mas lá fora é completamente diferente. É o seguro de contingency. É o seguro ali que vai estar, obviamente, separado por ramos também, né? Mas é facinho de ver. Aqui, entra dentro da carteira de RC, de RD, fica muito misturado, AP, né? Claro, cada seguradora, ela tem as suas próprias informações. Mas, para curiosidade, vamos lá e vamos... Não existe um dado público. Tá no RC lá. Vai estar no RC. Não daria para identificar, assim... O que é deste ramo? Deste ramo e não é tanto. Não, geralmente é o mesmo contrato de resseguro, né? Que entra o eventos entra dentro do contrato do RCG, né? O RD
por mais que seja contingente não tem um ramo para isso, né? Mas geralmente entra dentro do riscos diversos ali, né? E o APzinho vai entrar no AP ali. E a precificação em si? Primeiro, é um seguro acessível, assim, em geral? Muito, gente. Às vezes a gente tá falando, né? Pro corretor, é um seguro muito rápido. Então não tem esse negócio, vai fazer a vistoria, é muito rápido. Quando você vê, o evento já foi. Às vezes tem evento de 3 horas. Nossa. Né? Um café da manhã, um lançamento de um produto, né? Então, a base de cálculo desse seguro, do responsabilidade civil, é a gente entender o tipo de evento. Se a gente está falando de um evento que vai ter um bang jump, Nossa. ou não, é um evento que vai ter vai ser uma reunião de negócios, né? Quantas pessoas estão previstas para visitar aquele evento? Né? Então, a gente está falando de 1.000 pessoas, nós estamos falando de 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas, ela está dividida em dias alternados ou ela está concentrada num único dia, num único local? O espaço, ele é fechado, coberto, como uma boate kiss, ou é um espaço aberto? Né? Você tem os prós e contras. Você fala assim, mas aberto é melhor, evita-se um incêndio, alguma coisa. Mas também, como que você vai controlar as pessoas? As pessoas recebem um carnaval de rua. É um risco melhor porque está em local aberto? Não. Existe Sim. seguro para carnaval de rua? Opa, claro que existe. Eu fico imaginando, tá na rua? Sim. Sei lá, isso aí é problema Sempre- do Estado. Sempre tem um organizador por trás. Então, a prefeitura, ele não tem pessoas para organizar o evento. O que ele vai fazer? Contratar uma empresa especializada, uma empresa promotora de eventos para estar fazendo aquilo ali. E normalmente o Estado exige seguro ou não? Boa pergunta. Não exige, né? Mas a gente vê que tem a contratação. Em muitos desses eventos que acontecem no AMB, nas ruas, né? Não é na sua totalidade, mas a gente vê que existe aí... Até, às vezes, não é nem uma preocupação da prefeitura, mas por uma conscientização do próprio promotor, que já faz esse tipo de seguro para eventos privados, enfim, que acaba fazendo também para evento que não tem um controle, numa praça pública, por exemplo. Assim, ultimamente a gente viu bastante manifestações políticas em shows e tal, que pode gerar, enfim, tumultos, ainda mais no momento que a gente tá, que tá tão polêmico o assunto, Sim. né? Louco, cara. Tem gente matando, mano. Você vê, cara? Então, assim, e isso é excluído de alguma forma, manifestação política? Ou que nem o cara perdeu o cachê porque ele se manifestou politicamente num período que ele não podia, enfim. Essa questão de cachê, não. Tá. Né? A questão do não comparecimento, um problema de cancelamento, tem que ser algo... A não ser que a manifestação seja tão problemática, fora de controle, que traga um cancelamento, adiamento ou uma interrupção. Tá bom. Então, o simples fato, por exemplo, às vezes, vamos pegar um exemplo simples aqui de um casamento. A banda não foi pro casamento tocar. Vai deixar de casar? Não. Dificilmente. Depende da pessoa. O cara é fã Mas do... difícil, né, gente? É, Difícil. Não sei, Ou que não Vai ficar triste, que né? não seja nem um casamento, que seja qualquer show. Uhum. Qualquer show. Você tem diversas apresentações. A gente viu acontecendo. Lollapalooza, Uhum. todo ano acontece alguma coisa, né? Se o evento ele não for cancelado, adiado, interrompido, dificilmente você vai ter um sinistro ali, né? Então, se dependendo, por exemplo, a atração principal, né, daquele show e não foi. Então, ela vai ser substituída. Quanto que eu vou ter que pagar por essa substituição, esse cachê adicional para fazer com que o evento não seja cancelado? Entendi. Aí sim. Entendi. Agora, e engraçado, a cobertura de responsabilidade civil, ela está muito atrelada também ali em situações de cancelamento. Às vezes, um cancelamento, ele pode gerar... Eu já tive situações de um cancelamento que não tinha o alvará, teve um problema no alvará, trouxe um cancelamento do evento e as pessoas já estavam na fila. E aí começou pancadaria na fila por conta do cancelamento. Gera uma revolta, né? Exatamente.
Ou Tá você doido. pode ter, nesse caso que vocês comentaram, um problema de um tumulto, uma manifestação política muito grande, e isso faz parte da subscrição, Uhum. entender aonde que vai, que tipo de evento, segurança e tudo mais, né? Justamente porque se cancelar por conta disso, vai ter cobertura. É. E, por exemplo, aqui a gente tá numa produtora, né? Enfim, de vídeos e tal. Aliás, Vitão, se tiver curiosidade aí, manda aqui nas orelhas que eu pergunto. Opa! Vamos imaginar que eles foram fazer uma determinada filmagem e aconteceu aquilo que você falou, perdeu, sei lá, o vídeo com alguma, sei lá, molhou a câmera e aí Isso. perdeu o que eles filmaram, perdeu a chance de filmar. Isso deve ser foda, hein? Gente, porque antigamente já há bons anos, né? Aham. Não sei se vocês se lembram, né? Mas lembra das máquinas fotográficas? Sim. Tira foto, negativo, né? É, Depois mandava pro laboratório, ficava naquela ansiedade pra saber. O cinema era muito assim, né? As filmagens 16, 35 milímetros, né? E as produtoras cuidavam daqueles negativos como se fosse a própria vida. Nada Perfeito. poderia acontecer. Porque a história da pessoa tava Tá ali. ali. Né? E assim, às vezes você tem um filme sendo filmado na Argentina, só que o laboratório de revelação era em São Paulo. Então, assim, de quanto em quanto tempo eles mandavam esse material para ser revelado, uhum. né? Então, era muito delicado. Hoje, tá tudo digital, É, né? Isso, o risco diminuiu muito. perfeito. Mas ainda existe. Você pode ter um problema no HD. Roubarem a câmera e levaram Isso. filmagem Putz, junto. Mas foi o backup também. É. Tudo aconteceu, Lei de Murphy, né? E claro que aqui a pólice, ela não vai cobrir o HD. A multa, sei lá, Ou que o o cara... HD. O HD? Tá. O HD. O Peanuts, negativo. ah. Quanto que vale o negativo? Nada. Só que eu estava na Argentina com um cara top no elenco, que só o cachê dele foi 50 mil reais. Então, o que vai cobrir esse seguro? As despesas adicionais decorrentes de um problema no material sensível. Né? E essa despesa seria basicamente refazer. Refazer. E se Contratar ele de não novo consegue cara. mais fazer com esse cara por qualquer outro motivo, ele tem que pagar uma multa em função disso. A multa não. A multa não. A multa não, né? Mas tudo que ele precisar novamente de locação de equipamento, alimentação, hospedagem, aéreo, tudo aquilo ali vai estar amparado no seguro. Legal. Tanto é que a base de cálculo desse seguro é o orçamento, né? Quanto que é aquele filme? Custa 10 milhões 590. Com base nisso? É com base Se nisso. o cara errou no orçamento, Vai pro rateio. vai pro rateio. Vai pro rateio. A IS, então, é o orçamento. Exatamente. Assim como o seguro de eventos também é o budget. Porque se acontece um problema naquele evento, se for cancelado, a promotora de evento, ela vai precisar exatamente daquele valor para não entrar no prejuízo, Uhum, ou exatamente daquele valor para fazer o evento numa outra data. entendi. Se for um adiamento, ela consegue até negociar cachê, ver o contrato para alocar o mesmo espaço e tal. Mas às vezes você tem um problema com o próprio espaço, você precisa de outro, né? Quanto que, mais ou menos, vale um show grande, assim, tipo Rock in Rio, Lollapalooza? Você tem ideia, assim? De milhões, assim? É gigante mesmo, assim? Ah, imagina. Mais de já, 100, só- 200? Não, mas dependendo da banda. Tô curioso, eu quero saber de tudo, É. até valores. Sim, sim. Ai, São valores bem expressivos. imagina. E, Juliana, tem alguma coisa que você acha que é importante ainda dizer que de repente ainda não foi dito, assim, que pra conscientizar aí a galera do seguro? É assim, gente, como que a gente comentou, 30 corretores. É um Uhum. mercado carente. E seguradoras? Tem muitas que oferecem o produto? Não mais que 3 ou 4. Caraca! Não mais que 3 ou 4. E muitas delas saíram, né? Também por conta, Por conta do que você falou. da pandemia, né? Enfim. E é algo assim, ainda pouco explorado, né? O corretor que começa dificilmente sai. Imagino. Dificilmente sai, né? Você falou, né? O mercado Se consegue começando- engatar, né, mano? engata, meu, vai que vai.
Legal. Pô, obrigado, Juliana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite sem nem nos conhecer. Imagina! Você deu uma pesquisada antes? Deu, né? Quem Você esses falou. dois aí? Lógico. Boa. Obrigada, Kevin, pela indicação também. Isso aí. Obrigada também, vocês, meninos. Foi um grande prazer, viu? O prazer foi nosso. Foi muito legal esse bate-papo. Bem interessante, né, cara? Interessantíssimo. Totalmente inexplorado. Eu já tô pensando assim, pô, o próximo evento que eu contratar... Ou você tem a pólice aí? Deixa eu ver aqui. Não, Eu vou você nunca casar, mais cara. vai ser o mesmo, Ele é viu? muito famoso, ele só contrata evento grande. Ah, nossa. Não, ela acabou de falar aqui que tempo pequeno e tempo grande. É que eu como muito, né? Então... Mas assim, você Não é restaurante, vai buffet. quem né? começa a conhecer um pouquinho, assim, ninguém vai no cinema com os mesmos olhos. Você já começa Verdade. falando, gente, cadê a Não, saída de ferrou. emergência? Cadê não sei o quê? Isso acontece... É outra vida, É verdade. né? E, por um lado, é bom que cada vez mais a gente vai se conscientizando, né? E colocando mais profissionalismo no próprio setor, Perfeito. né? Que é perfeito. muito importante. E até tem mercados emergentes, né? Que de repente a gente precisa entender qual que é o risco que aqui, por exemplo, é uma gravação, um podcast, óbvio, a gente não tem grandes perdas, talvez se a gente perder uma gravação, mas outros podem ter, né? Qual que é o problema disso que pode gerar, enfim. Acho que tem muita coisa Tem. emergente vindo aí, né? Com as mídias digitais e etc. Mesmo, Sim, o sem mercado- dúvida. É verdade. Uma transmissão ao vivo, um problema de sinal, Perfeito. enfim, esses eventos híbridos, né? Aham. Cada vez mais importante. Show. Obrigado. Bom. Muito Obrigado. obrigada, show. gente. Obrigado, Show de Kevin. bola. E Surecortes? Divulga o de Surecortes aí que a gente não divulgou no começo. Boa, galera. Boa, Rafa. Galera, estamos com o canal Issue Cortes também. Não deixe de se inscrever lá no canal também. A gente pega os cortes principais, temas principais, polêmicos, engraçados, a gente joga lá. Também temos os nossos canais agora em áudio, né? No Spotify, no Deezer, né? Para você ficar escutando, né? Para quem não consegue ver, assistir pelo YouTube, ou ver a nossa cara e não quiser, é só botar o fone lá e acabar escutando as entrevistas. Até porque o Japa nem faz a barba pra vir, é melhor. E você? Ó, Pessoal, obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigada, gente. E sempre lembrando, galera, esse é um projeto meu e do Rodrigo. Nada que a gente venha falar aqui, as empresas que a gente trabalha ou já tenha trabalhado estão envolvidas. Tamo combinado? Obrigado novamente, Ju. Obrigada, Obrigado. gente. E- Parabéns pelo projeto de vocês, viu? Oh. Show de bola. Valeu. Obrigado, gostamos bastante. E- Valeu. Não deixe de se inscrever, hein, galera. Se inscreve Vamos lá, aí. se inscreve lá, deixa eu curtir. Esse vídeo vai pro ar, curtam, divulguem e vamos lá. É Valeu. isso aí. Até a próxima, galera. Valeu. Um abraço. Falou, Tchau, tchau. tchau. Tchau.